já conversou despretensiosamente com o universo? Eu faço isso todos os dias. E eu quero dividir com você porque talvez essa prática te ajude. Vem comigo depois da vinheta? Olá, meus simplificadores, advogados, não advogados, gatas maravilhosas desse mundão, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu parei meu dia aqui, eu tô no final de semana, que teoricamente não era pra eu trabalhar, mas estou trabalhando, porque eu gosto de gravar vídeo, né? Eu gosto de dividir as reflexões da minha vida com vocês, e aí escolhi um cantinho na minha casa nova aqui, que em breve eu vou gravar um vídeo falando da casa nova também. Pra bater esse papo despretensioso do jeito que eu gosto, ligo a câmera e começo a falar. E eu quero conversar hoje sobre uma prática que eu faço, que é simplesmente a de conversar com o universo. Sabe assim, conversar? Você conversa com um terapeuta, com um amigo, com seu pai, com a sua mãe? Eu faço isso com o universo. Eu sou uma pessoa universalista, eu não tenho religião, eu acredito em absolutamente tudo. Me chamou pro Hare Krishna, eu vou. Me chamou pro Espiritismo, eu vou. Me chamou pro Evangélico, eu vou. Me chamou pra ir pra Umbanda, eu vou. Eu sou uma pessoa que aprecia práticas espirituais, entende? E nesses meus estudos da espiritualidade, eu acabei conhecendo uma prática que se chama barra de axis. Eu não tenho propriedade para falar, eu não fiz curso nem nada, eu li vários livros, um deles é esse aqui, Seja Você Mudando o Mundo. Coloca um print aqui, Isa. Quem puder e quiser ler esse livro, eu recomendo muito, porque ele mudou a minha vida. Mudou como, Jade? Mudou no sentido financeiro da palavra mesmo, sabe? Ele me trouxe uma expansão mental, aberturas que eu não tinha conseguido com nenhum outro livro. Já li livros filosóficos que não são de autoajuda, e esse livro especificamente me trouxe uma abertura mental sobre essa possibilidade de conversar com o universo. E mais do que isso, questionar o universo e demandar para o universo. Entende? Assim, é um pouco mais profundo. Nossa, não sei como é que eu vou falar isso, porque assim, é complexo de se falar sem parecer arrogante ou sem parecer que eu sou uma pessoa que acredita em meritocracia, porque eu já vou pontuar aqui que eu não acredito em meritocracia, gente. Eu não acho que que os seres humanos nascem com as mesmas oportunidades na vida. E eu acredito sim que uma pessoa nasce bem lá atrás, por exemplo. Como é que a gente vai exigir que uma pessoa que nasceu na rua alcance as mesmas coisas que um herdeiro? Não é que essa pessoa não pode alcançar, mas o preço que ela tem que pagar é muito alto, né? Ela tem que correr muito mais atrás. Então, eu não acredito em meritocracia, mas eu acredito que qualquer pessoa pode mudar a sua vida desde que tenha acesso a determinados conhecimentos. E por um acaso, esse livro chegou até mim por uma querida, uma terapeuta querida que me indicou a leitura. Sulamita maravilhosa, deusa bruxona. E aí esse livro chegou até mim e eu comecei a lê-lo. E quando você começa a ler ele, parece que não tem pé nem cabeça, que não vai ter sentido nenhum. Mas o resumo dele, basicamente, assim, de forma bem resumida, é o tema desse vídeo, essa oportunidade, essa possibilidade que a gente tem de questionar o universo. E quando eu falo questionar e demandar, é sobre a sua vida. É sobre a situação péssima que você está vivendo hoje, entende? É sobre uma dúvida sobre qual caminho seguir. Esse livro é como se ele te conectasse profundamente com a sua intuição. Eu acredito que todos nós, internamente, temos um ser muito sábio, que sabe muito bem o que é melhor para nós. Você pode falar que é seu guia espiritual, você pode falar que, enfim, que é alguém que te acompanha, um mentor, sei lá, flores, Deus, o universo. Acontece que se você não estiver conectado com a sua essência, com a sua alma, você não consegue ouvir esse serzinho interior que conversa com você. E esse serzinho interior, por você teoricamente ser um ser divino, uma partícula divina nesse mundo, esse serzinho interior ele pode virar para o universo e falar: universo, por que eu estou vivendo nessa situação? Por que nenhum relacionamento na minha vida dá certo? Universo, o que se requer para que eu me conecte com pessoas que estão alinhadas com o que eu acredito? Entende? O que se requer para que eu faça uma quantidade X de energia? Então, esse comecinho de frase, o que se requer, ele dá uma abertura para você perguntar qualquer coisa para o universo. E aí você pode entender o universo como Deus,
como um mentor espiritual, como simplesmente o universo, a natureza. Não tô falando que se você simplesmente começar a questionar e demandar o universo, a sua vida vai mudar do dia pra noite. Não, você tem que estar fazendo alguma coisa, tem que mexer a bunda, sabe? Senão não rola, não funciona, não vai. Acontece que quando a gente começa a usar as possibilidades de cocriação do universo e começa a demandar o universo, as oportunidades começam a surgir. E quando essas oportunidades chegam na sua vida, se você estiver agindo, estiver em um movimento de ação, vai ser perfeito. Entende? É você se preparar para que a oportunidade te encontre no momento certo. Ah, Jade, então como é que eu uso isso na advocacia, no meu escritório de advocacia, ou para conseguir clientes? E pode parecer muito louco isso, mas até hoje eu questiono o universo. Eu viro para o universo e falo: universo, o que se requer para que mais clientes alinhados com a minha forma de trabalhar e com a minha essência cheguem na minha vida? E funciona, gente. Eu passei por uma época muito difícil em que estava chegando muitas pessoas desalinhadas, inclusive pessoas desonestas, pessoas que queriam me prejudicar. E aí eu comecei a mais arduamente questionar o universo. Cadê? Onde estão essas pessoas com as quais eu quero de fato me alinhar? E a mesma coisa para esse canal do YouTube. Eu questiono o universo, o que se requer para que esses vídeos que eu gravo aqui atinjam as pessoas certas, atinjam 1, 2, 3, 10, 20, 300 pessoas que precisam ouvir o que eu tô falando aqui. E tem funcionado. E é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, porque tem funcionado na minha vida. E eu acho que você pode começar a pensar em como você pode direcionar melhor a sua vida, questionando ao universo por que coisas tão estranhas ou ruins ou desalinhadas estão acontecendo com você. Não é um pó de pirlim-pim-pim, não é uma mágica maluca, é uma ferramenta que você pode e deve alinhar com outras ferramentas, como por exemplo a terapia, a meditação, o yoga, enfim, sei lá, o que você fizer. Mas eu acho muito louco por que o ser humano não conversa com o universo, por que o ser humano não questiona o universo, né? Se a gente acredita em um poder maior, então, tô pressupondo aqui que você acredita em Deus. Então, você acredita num ser superior e faz preces para esse ser superior, sendo que, teoricamente, não existe uma comprovação científica de que existe esse ser. E eu não tô falando que eu não acredito em Deus, porque eu acredito. Mas eu entendo o questionamento das pessoas que não acreditam em Deus, porque de fato não tem comprovação científica. Eu acredito na perfeição do corpo humano, e aí, porque eu vejo tudo tão perfeito, eu acredito que não é possível que o ser humano tenha criado isso. Mas se eu acredito, teoricamente, nesse poder divino superior, por que eu não acreditaria no universo que se criou sozinho, que seja, sei lá, se surgiu por conta de uma explosão do Big Bang, de qualquer coisa? Ele é um ser vivo, né? O universo é isso tudo que vive aqui, é essas energias que estão sendo manipuladas o tempo inteiro, é o que está acontecendo hoje no mundo. Por que eu não posso conversar com o universo? Não faz mais sentido, talvez, até mesmo, do que conversar com Deus? Aí, se eu considero que Deus é o universo, perfeito, é isso. O que eu quero dizer no fim das contas com isso? O universo é extremamente abundante. Existe muita pobreza, existe muita miséria, existe muitas coisas tristes, mas olha quanto ouro, quanto alimento, quanto mar, quanta terra, quanto tudo existe no universo. Eu vivo num mundo abundante, eu sou parte desse mundo, por que eu não posso acessar essa abundância? E aí é exatamente por isso que eu tenho conversado mais com o universo, eu tenho questionado mais. O que se requer, como eu faço para fazer parte dessa abundância, para ter parte dessa prosperidade universal dentro da minha vida? E aí, gente, placebo ou não, é algo que eu tenho feito com certa frequência na minha vida, conversar com o universo, como se eu estivesse ali num bate-papo mesmo, numa oração, numa prece. Isso já tem uns 2, 3 anos e é exatamente o tempo em que as coisas começaram a andar na minha vida, em que a minha vida financeira começou a dar uma virada, em que eu comecei a amadurecer, a entender, a curar os meus traumas do passado e principalmente que eu comecei a sair da coitadolândia. Porque é muito fácil a gente cair nesse espaço de coitados, de vítimas, e não é que não sejamos vítimas. Todo mundo tem a sua história triste para contar, né? Seja na infância, na vida adulta, com relação a uma doença, com relação a um abuso físico, psicológico. Todo mundo tem uma história triste, mas a grande questão é o que a gente faz depois dessa história triste. Essa história triste, ela não pode pautar a nossa vida inteira. Em algum momento,
essa chave tem que virar, por mais triste que seja essa história. E aí é isso, quando você conversa com o universo, ele também te dá respostas, né? E as respostas, elas começam a surgir por meio de pessoas, por meio de acontecimentos estranhos, por meio de convites. Ele traz respostas que te ajudam a querer sair dessa situação de vítima, de coitado. E dá pra você ficar lá por um tempo, não dá pra ficar a vida inteira. Entende? Ah, então eu não consigo porque XYZ. Você vai inventar um monte de desculpa. Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho uma iluminação, porque eu não tenho qualquer coisa. Por exemplo, pra gravar vídeo. Você não consegue porque você tá na coitadolândia. Por enquanto. E quem quer, começa, né? Pega um vídeo aí. Hoje em dia, é claro, eu tô falando aqui pra bolha das pessoas que vivem em São Paulo, blá, blá, blá. Mas boa parte das pessoas hoje em dia tem acesso à internet, tem um celular mequetrefe, liga e começa a fazer. É nesse sentido. E é nesse sentido, inclusive, que o universo vai trazer as respostas pra você, do tipo, meu amor, começa a mexer essa bunda, entendeu? Ai, esse vídeo pode ter ficado muito louco, meio sem pé nem cabeça, mas eu queria muito dividir essas reflexões nesse sentido de trazer... As pessoas falam muito em afirmações, afirmações positivas, afirmações de poder, e eu acho as afirmações legais, mas eu penso que as perguntas, que é mais ou menos o que pesquisa, sabe, sobre barra de Access Conscience, não sei como é que fala exatamente, mas vou colocar na legenda aqui, que é uma prática que entende que as perguntas, elas são abertas, enquanto as afirmações, elas são fechadas e limitam aquilo que pode chegar na sua vida. Por isso que eles ensinam essa prática de você questionar o universo. Por exemplo, tem algumas frases que eu gosto muito. Aí o Access te ensina: um ser divino de fato escolheria isso? Sim ou não? Aí você, né, vai perguntar, tá, mas como é que eu vou saber a resposta? A resposta vai vir com uma leveza. O que é mais leve para você? Você sente dentro de você, isso é leve para mim? Se tem um pequeno incômodo, é porque não é. A resposta já é negativa. Então você começa a trabalhar também essa delicadeza, essa sutileza, a sua capacidade de sentir as respostas invisíveis. Entende? Ah, esse vídeo pode estar muito fora, né? Pode estar muito, muito viajante. Mas eu não poderia não dividir esse conhecimento nesse canal, que é um pouco de tudo da minha vida, que são reflexões que mudaram e me ajudam a construir a vida que eu tenho construído hoje. Então, você não tem nada a perder, sabe? Começa amanhã a questionar o universo, a questionar o que tá faltando para que aquilo que você tanto almeja chegue na sua vida. Faz o teste. Se der certo, eu quero que você comente aqui e me conte se funcionou pra você, tá bem? Que eu vou adorar saber. Eu te espero para um próximo vídeo. Um beijo da Jade.